Começando aqui, no pelo, sem edição, fazer um vlog. E, cara, ontem eu falei de morar no exterior, hoje eu vou falar sobre como é que eu fiz para tirar meu visto americano. Sim, eu nunca tive um visto negado até hoje, nem para Austrália, nem para Nova Zelândia, nem para Indonésia, Itália. Não precisa, Itália não precisa, né? Mas os países que precisam, eu não tive o visto negado até hoje. E, assim, o que a galera mais tem dúvida é: que eu preciso ter, que eu preciso fazer para tirar o visto, né? Como é que tira o visto? Pô, eu falo para as pessoas que eu tenho, meu visto hoje, eu estou no segundo visto, terceiro visto americano, são dois de 10 anos, mas o primeiro não foi de 10 anos. Existe visto menos de 10 anos? Existe visto até de uma entrada, que foi o meu caso. Então, quando eu pensei em tirar o visto americano aqui no Brasil, na verdade, eu não fui aqui porque eu achava que eu não ia passar. Assim como todo mundo, não vou passar na entrevista, não tenho empresa, não tinha emprego fixo, eu era cabeleireiro na época, então eu trabalhava autônomo. Será que eles vão dar o visto para mim? Será que eles não vão dar o visto para mim? Como funciona essa parada do visto? Então eu anotei algumas coisas aqui que são coisas que me perguntaram já, que pode ser a dúvida de vocês. Visto americano. O que determina um não? Como o cônsul fala para você, não, você não vai? Olha, quando eu morei na Nova Zelândia, lá eu tive contato com os cônsuls brasileiros e esses mesmos cônsuls aí, os brasileiros lá, que eles eu perguntei como que você nega o visto para alguém. Tem dois fatores: humor e tem, obviamente, a leitura do indivíduo ali. Muito difícil um indivíduo na Austrália, Nova Zelândia, querer vir para o Brasil e ele ficar ilegalmente morando aqui. É muito difícil acontecer, mas existem chances, então eles têm que fazer, eles têm que olhar isso e julgar da melhor forma possível para proteger a entrada na nossa casa, né? E caso você tenha dúvidas, o consulado brasileiro ele tem reciprocidade, tá? Então o americano ele não é oba-oba, ele vai passar por um processo de entrevista também para vir para cá, vai passar por um processo de entrevista, de preenchimento de dados, formulários, enfim, todo burocrático, assim como é para a gente ir para lá. Isso é verdade. Os holandeses também passam por esse critério, porém eles não precisam pedir o visto para entrar, porém chegando aqui precisam comprovar que podem ficar no país, e que tem passagem de volta, e que também tem hotel agendado, né, marcado, toda a reserva do hotel, e tudo mais que a gente também precisa quando chega lá. É reciprocidade. Se tem uma coisa que eu confio muito, que eu acredito que seja muito forte no Brasil, é o Itamaraty. Gente, se você precisar do Itamaraty no exterior, eu já precisei, eles fazem um ótimo trabalho. A parte, você pode ver, quando tem algum problema com um brasileiro fora do Brasil, é uma movimentação surreal. É surreal. Já perdi meus documentos quando eu fui para o Peru a primeira vez em 2008. Eu perdi meu RG. Eu vou falar que eu não sei o que aconteceu, né? Porque é uma história muito longa, mas eu sei que no outro dia, quando eu cheguei em casa, né, a gente saiu, foi uma noitada, tomamos umas caipirinhas de pisco e eu perdi o RG. Enfim, eu só tinha viajado com o RG, eu não tinha usado o passaporte, tá bom? Então, para quem vai para o Peru, não precisa de passaporte, porque somos todos aliados aqui no Mercosul. Apesar do Peru, na época, não fazer parte do Mercosul, não sei se hoje faz, mas não fazia parte do Mercosul em si, o Peru, ele permite que você vá lá só com passaporte. Argentina, Uruguai, Paraguai, etc. Então, quando eu fui para Nova Zelândia, eu decidi que eu queria ir para os Estados Unidos. E aí eu comprei uma passagem, chama World Wild Ticket, uma passagem de 16 voos para explorar o hemisfério norte, partindo da Nova Zelândia, indo para Singapura, depois Bali, na Indonésia, Denpasar, depois Singapura de novo, depois Frankfurt, depois Inglaterra, Itália, Inglaterra, Estados Unidos, Peru, São Paulo, e esse era o meu itinerário. E aí, enfim, eu consegui marcar uma entrevista, já tinha comprado a passagem, você não faça isso. Você não compra passagem para tirar visto, tá bom? Não compra passagem para tirar seu visto, você não pode. Você tem que ir lá primeiro pedir a permissão, levar o seu plano de viagem no máximo, o seu planejamento, quero ir nesse hotel, nessa data, com essa passagem, nesse valor, com essa agência, tem uma reserva pronta. Vocês me aprovando, eu dou aval. Então é mais ou menos assim que vai ser quando você for lá, você não pode intencional, como se já fosse garantida a sua ida, que eles não vão te dar. Chegou com o visto, com a passagem na mão, vai ser negado. Não sei se eles pensam que é arrogância, sei lá. Então, eu fui até o consulado, cheguei atrasado, não levei o negócio impresso, não levei envelope de retorno. Óbvio que eu seria reprovado, mas aos 45 do segundo tempo, um rapaz chegou, muito animado, o cônsul estava extremamente animado. Sabe quando o cara chegava para trabalhar às 4h30 da tarde? Acho que era por isso. Não sei se era o chefe da
P toda lá, negócio todo. Eu estava em Auckland, isso era 2012, e eu apresentei meus documentos, né? Eu esperei minha vez de chamar, e eles pularam minha vez, porque eu tive que descer no primeiro andar, imprimir, porque lá não entra devices eletrônicos. Eu tive que comprar um envelope de retorno, porque lá você tem que pagar e, né, entregar um envelope já carimbado com selo para eles retornarem para sua casa. E aí eu fiz tudo isso e atrasei, então eles deixaram por último. E essa foi a minha sorte. O destino queria que eu fosse para os Estados Unidos, conhecer Las Vegas e Los Angeles, foi maravilhoso, por sinal. Então aí esse cara falou para mim, olha, visto que o senhor nunca foi para os Estados Unidos, eu vou lhe dar uma só entrada. Eu mostrei todo o meu plano de viagem, falei para ele que eu estava ali há 4 anos, eu voltaria para trabalhar, eu tenho um contrato de trabalho, eu moraria, estava morando lá e eu voltaria. O que não era verdade na época, eu ficaria no Brasil. Né? Eu poderia voltar para Nova Zelândia, tinha passagem até lá, mas eu não quis, decidi ficar. E disse para ele que eu talvez voltaria, né? Eu falei que voltaria com certeza, mas eu vou para o Brasil, dar um tempo e talvez eu volte para cá. E aí ele falou, vou te dar uma entrada. Ou seja, eu paguei o mesmo valor do que um visto de 10 anos para entrar uma única vez. $160. E aí eu paguei esse visto, ele carimbou meu passaporte, ele falou, ó, vai chegar na sua casa, já tá, o visto está aprovado, mas se você estiver na Califórnia, não vá para o México, não atravessar de Tijuana, não vá para o México, porque se você for para o México, você não entra mais. Você tem só uma chance de entrar. Falei, tudo bem, eu não vou para o México, vou ficar na Califórnia, vou no máximo para Las Vegas. E assim foi feito. Beleza. Passou isso aí, eu voltei para o Brasil, fiquei no Brasil, eu tinha que tirar outro visto americano. E aí eu decidi tirar aqui. Cara, eu vou falar para você, é tenso demais. Então a primeira coisa que tem que fazer é preencher a DS 160. Se você não sabe preencher a DS, consulte vídeos aqui no YouTube. Né? Eu consultei muitos aqui para preencher, ajudam bastante. Se você tem pressa e quer tudo compilado, eu vou deixar no link da descrição aqui uns cursos baratinhos, tá? Eu não peguei cursos caros, como preencher a DS 160. Não, tipo, é um e-book, você compra aqui, você clica, vê se você quer, senão você pesquisa no YouTube, mas tem link aqui se você precisar. E caso você esteja realmente inseguro e com muito medo, porque a entrevista é tensa, você chega lá, porque você preenche a DS 160, na DS, as perguntas são muito claras, porém isso gera uma dúvida na gente. Por exemplo, tem lá, você pretende cometer atentados terroristas nos Estados Unidos? Óbvio que não. Você pretende ou já pretendeu cometer atos de terrorismo nos Estados Unidos? Óbvio que não. Você participa ou já participou de algum grupo terrorista, você vai responder essas perguntas. Você fala, será que é isso mesmo? Quem responderia assim numa pergunta dessa? Então você vai lendo e relendo, pensando que tem alguma pegadinha, porque lá na frente vai vir a pegadinha. Então você fica com o na mão para não preencher errado. E assim foi feito. Preenche lá um monte, é mó chato, porque se você atrasa o tempo, eles fecham a página, você tem que voltar para preencher tudo de novo na página. Se você não salvou a página, filho, vai fazer tudo de novo. Então tem que salvar. Então toma muito cuidado na hora de preencher. Preencha com muita atenção. Se precisar de ajuda, clica nesse link aqui. Ele está bem completinho, acho que é nem R$30. E se você está muito inseguro para a entrevista, que aí sim, na entrevista, é um caos, porque você não sabe o que o cara vai falar para você, não sabe o que vai perguntar, não sabe nem o que ele vai pedir. Aí você leva tudo, o mundo inteiro. Então minha esposa tirou o visto recentemente, consultamos bastante, fizemos uma assessoria de leve, e aqui também tem na descrição, se você quiser simular a entrevista para você não ficar nervoso, é um pouco mais caro, mas se é o seu caso, você acha que vai passar muito nervoso, tem um link na descrição que eles dão uma assessoria para que você faça uma entrevista de mentirinha, porém com possíveis perguntas que já foram feitas. É uma equipe que tira muitos vistos e colhe muitos dados a respeito disso. Então, para você não ser pego desprevenido das perguntas que vão te fazer, tem esse link na descrição também. Tem 2 links, um do guia e outro aí da simulação da entrevista, beleza? Então, o que acontece na entrevista? Você vai levar seus documentos, você chega lá com uma pasta preferencialmente transparente, tá? Enche de tudo que você tem na sua vida, provando que você tem uma vida no país, que você realmente quer voltar para o Brasil. Você quer só umas férias no sonho americano e voltar para o Brasa. Então, o que fica mais difícil na entrevista? Você tem que ter imposto de renda em dia, tem que estar declarado, você tem que ter um comprovante de residência, você tem que ter os seus extratos bancários, você tem que ter também cartões de crédito para levar, leve cartões de crédito, tá? Para provar que você tem condições de ser turista. Então, a parte mais difícil
É você comprovar e estar, como posso dizer, tranquilo na hora da entrevista. Essa é a sua parte. Essa é a parte que eu falo que é fácil, por mais que você ache que não é, é fácil. Difícil é algo que depende da sorte, porque você vai chegar lá, vai ter por ali, vai ter um cônsul que você não sabe como foi a noite dele. Né? Na segunda entrevista que eu fui, as pessoas à minha frente estavam com dificuldade de comunicação com o cônsul. Como assim? O cônsul era recém-chegado no Brasil, ele não sabia falar português, ela, né, no caso. Eu tinha acabado de chegar, fazendo 4 anos que eu tinha ficado na Nova Zelândia, eu estava no Brasil fazia uns 6 meses, e eu recebi um convite de trabalho para trabalhar como cabeleireiro na Europa, né, fazer um treinamento na Europa, na verdade, embarcar num cruzeiro. E eu aceitei o convite, me deram uma carta de recomendação, eu levei essa carta comigo, e só que quando você vai preencher a DS 160, no meu caso não era a DS 160, que eu não era turista, não ia pegar o visto B1, B2, eu fui pegar o visto Delta C1D, que esse visto tem prazo máximo de 5 anos, ele te permite trabalhar offshore dos Estados Unidos, ou seja, nas Bahamas, em cruzeiros que circulam os Estados Unidos, mas você não pode trabalhar inshore. Onshore você não pode, só offshore. Então você não pode trabalhar na terra, e sim fora dela, mas por exemplo, na Havaí você consegue, em resorts na Havaí, em resorts nas Bahamas, resorts em alguns lugares, naquela ilha da Disney, no navio da Disney, etc. Então eu peguei essa carta e chegando lá, eu preenchi para fazer o visto Delta. Quando eu cheguei lá, eu percebi essa dificuldade, e na hora que eu entrei, eu falei para a mulher assim, good afternoon. Ela perguntou se eu falava inglês, eu disse que sim, e ela respirou aliviada, falou, ai, graças a Deus. Eu falei, você está tendo dificuldade com o idioma? Ela disse, sim, eu não estou há 2 meses aqui, eu não consigo entender. E, cara, imagina, eles saem do país para essas missões, né, em consulados, eles não sabem, eles não se prepararam. Às vezes assim, ó, sorteou, você vai para Laos, você vai para Turquia, você vai para o Brasil, não é pela sua habilidade, você vai pelo sorteio, porque tem países que são muito mais disputados, então tem uma carreira, tem uma hierarquia que esses cônsuls vão, por exemplo, às vezes você ser cônsul na Inglaterra, bem melhor do que você ser cônsul no Congo, entendeu? Mas você ser cônsul no Zimbábue, em algum país da África, algum país do norte da Europa, do leste europeu, ali, aqueles países frios que sofreram muito com guerra, é difícil. Então quem vai para esses lugares? Os caras chegaram agora. Quem vai para o Brasil, por exemplo? É um lugar bom, mas o português é uma língua muito difícil. E ela falou que estava com muita dificuldade de falar português. Falou, nossa, speak Portuguese is so hard. Eu falei, imagina, português. Você vai aprender. É difícil, mas você não precisa saber tudo, não. Se você só saber se comunicar, passado, presente e futuro. Esquece pretérito perfeito, imperfeito, gerúndio, tudo isso aí. Esquece esses tempos. Fala só esses 3 tempos verbais, como um índio mesmo, nós entende, porque aqui a gente se esforça muito para entender o seu português arranhado. Mas ela falou, onde você aprendeu a falar inglês? Aí a gente ficou conversando ali, e ficamos ali uns 10 minutos conversando sobre nada. E aí eu fiz a pergunta para ela, olha que interessante, que sorte, cagada lascada, né? Eu fiz a pergunta para ela, eu preciso tirar esse visto para trabalhar offshore. E eu queria tirar um visto para eu poder pisar nos Estados Unidos quando eu estiver de férias, porque eu fico 9 meses no navio e fico de férias 2 meses. Eu não gasto nenhum centavo. Eu pego todo o meu dinheiro, vou pegar minha filha e vou para Disney. Ela falou, cara, você devia fazer isso mesmo. Eu falei, mas quando eu cliquei na opção C1D e tentei colocar outra para pagar as duas e fazer a entrevista para os dois, uma anula a outra. Ela, mas eu posso fazer isso aqui por você. Eu falei, pode? Ela, sim, eu posso. Eu disse, quanto vai me custar? Ela disse, nada. Ou seja, eu ganhei o visto B1, B2, sem preencher a DS, sem sequer pagar por ela. Nem sequer o envelope de retorno, o passaporte, para minha casa eu paguei. Ela mandou entregar com o carro consular na quarta-feira, 2 dias depois, porque eu disse que tinha uma certa urgência e eu estava já atrasado com esse visto. Então, olha só, eu falei que eu morei fora porque eu queria falar inglês, eu prometi para minha mãe que eu seria poliglota, e assim eu me tornei poliglota. E esse detalhe me garantiu, me economizou, me poupou e me permitiu ir aos Estados Unidos, me permitiu tirar visto, me permitiu devido à comunicação. Então, comunicação é o segredo da vida. Com comunicação você vende, comunicação você faz negócios, você interage, você se comunica, se relaciona. Comunicação. Aprender a falar era uma meta para mim. Então ainda eu ainda estou estudando muito oratória,
retórica, storytelling, é para saber contar histórias, ilustrar isso e deixar isso mais a vida ou a narração que eu estou fazendo mais interessante. Então, ó, vamos lá. Para encerrar aqui, né? Falei da entrevista, falei como foi, quando o seu visto vencer, que foi o meu caso, o visto venceu e eu estava sem dinheiro para tirar o visto, porque eu tinha que fazer o meu tipo e da minha esposa. Então não era um, eram dois. Aí eu deixei passar. Quando vence o visto, depois de 10 anos, você tem 12 meses para tirar. Então você tem 13 anos praticamente para renovar o seu visto, né? De uma ponta a ponta, sendo que venceu, você tem um ano para tirar ele. E esse ano passou e eu não tirei. Aí eu ia ter que fazer tudo de novo. Então, só contextualizando, o Covid veio, tivemos aí 3 anos aí de lockdown, desse tumulto de pandemia, 2 anos, né? 2 anos e pouquinho. E quando eu fui ver, passou, não deu, mas devido ao Covid, o governo americano te deu até 48 meses. E aí nessa, eu apliquei meu visto, fazia 18 meses que eu estava com ele vencido, eu apliquei meu visto e você não precisa nem de entrevista. E aí meu visto, sim, chega na sua casa, tudo direitinho, você só vai lá, preenche, vai no CAS e tira as fotos. CASV é o Centro de Apoio do Solicitante ao Visto. Então você tem que ir no CASV, não tem jeito, depois do consulado. Aí no consulado eu não precisei entrar, porque o cônsul não precisa me entrevistar. É 99% de chance de você renovar e não ser entrevistado, tá? Então, lembrando aí que quando minha esposa foi tirar o visto, a gente já era casado, aí mudou a situação dela, teve um visto negado. Eu conto isso mais numa outra ocasião, o vídeo está ficando longo. Ela teve o visto negado e depois o visto dela foi, graças a Deus, aceito. E nós estamos agora, esse ano, hoje, quando eu gravo esse vídeo, é fevereiro. Em maio desse ano eu estou indo para Nova York e tatuar em Nova York, em uma convenção, conhecer, encontrar alguns amigos e fazer network, enfim, voltar a viajar, graças a Deus. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa um like nesse vídeo. Se foi claro para você algumas informações sobre o visto americano, legal, esclareci para você. E aqui embaixo tem o link das minhas redes sociais, tem o meu outro canal de motivação e mentalidade, que é o Sucesso Deixa Rastros. Sigam esse canal é muito bom. E os links do que eu falei, se você precisar de ajuda, tem aqui. Dê uma olhada, olha lá, às vezes vale a pena, tem um barato, tem o caro, e aí você decide se você precisa de ajuda para alguma coisa. E é isso. E sucesso para quem for para os Estados Unidos, é uma boa fase de ir até lá, né? Talvez até daqui a um ano seja melhor ainda, se tudo que o Trump falou que vai fazer pela segurança pública ele fizer, e aí vai ser bacana passear e ver o Mickey na Disney. Um grande abraço, como eu disse, meu nome é Charles Veras e nunca se esqueçam de que a vida é um sopro.